Olá, pessoal! Todo mundo entrando? Vamos esperar um minutinho. Será pelo menos 1h31 para começarmos. Oi, Michele! Boa tarde, Isabel! Oi, Isa! Oi, Lari! Bom, vamos lá então, gente. Será que já tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho. Oi, Tati! Tá lá! Oi, Tati, bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Deixa eu aceitar aqui a doutora Maria Cecília, que a gente vai chamar para já iniciarmos. Bom, ela entrando, a gente já começa. Aí, Olá, olá, doutora Maria Cecília, vou começar a falar um pouquinho e já vou te apresentar para o pessoal, tá? tá ótimo. Bom, é importante que todos saibam que a saúde dos nossos cabelos reflete a saúde do nosso organismo. E temos uma interface muito grande entre dermatologia e endocrinologia. E por isso estamos aqui com a doutora Maria Cecília Fittipaldi, uma querida endocrinologista, para Obrigada. falar um pouquinho sobre cabelos. Bom, doutora Maria Cecília, vamos falar, pode se apresentar aí para o pessoal. Tudo bem, Mari? Então, para quem não me conhece, eu sou endocrinologista, trabalho aqui em São Paulo e conversei bastante com a Mariana. A gente tem muito paciente em comum e a gente sempre discute algumas coisas referente a cabelo, né, Mari? Muitos pacientes com queda de cabelo por inúmeras causas, inúmeros motivos. E aí a gente decidiu fazer essa live, principalmente por essa questão aí da quarentena, do coronavírus, e para a gente conseguir explicar melhor e tentar ajudar nas dúvidas também. É isso aí. Bom, então vamos lá. Eu vou pontuar alguns assuntos e vou explicar algumas coisas sobre cabelos para a live ficar mais leve e vocês conseguirem entender alguns termos. É importante que todos saibam que o cabelo tem 3 fases. Uma que é a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo, que o fio fica no couro cabeludo durante 3 a 5 anos. Logo depois temos a fase de repouso, onde o fio fica no cabelo durante uma média de 3 semanas, e a fase de queda, que dura em torno de 3 a 4 meses. Então, temos a fase anágena, de crescimento, catágena, de repouso, e telógena, de queda capilar. É normal que todos os cabelos caiam, que o cabelo cai, que todos os cabelos não. É normal que tenhamos cabelos que caem. O que não é normal, o cabelo não cair. Então, o cabelo ele cai porque temos essas fases. O que diferencia o cabelo cair de forma normal, fisiológica, para cair de forma patológica, ou seja, por causa de alguma doença, é a quantidade de fios que irão cair. E o cabelo ele pode cair por N motivos, né, Maria? Isso, então assim, eu acho que a Mariana apontou bem. Uma coisa muito importante que todo mundo tem que saber é que é natural cabelo cair. Lógico que nem ela falou, tem diferença a quantidade, mas gente, cabelo cai sempre, tá? Um pouquinho quando a gente penteia, quando a gente lava o cabelo, é normal um pouquinho de cabelo cair. Aí o que a gente veio aqui conversar com vocês é tentar ver a questão de algumas causas, né, que a doutora Mariana vai falar referente à questão de causas genéticas, principalmente ligados à dermatologia, mas a gente sabe que tem causas hormonais, que todo mundo sempre pergunta, né? A primeira opção a gente sempre avalia a questão da tireoide, mas não só a tireoide. A gente sabe que testosterona, a parte dos ovários, a questão, né, na menopausa na mulher, também são hormônios que a gente avalia a queda de cabelo. Medicamentos, né? A gente sabe que tem medicamentos que podem aumentar a queda de cabelo, a doutora Mariana pode falar melhor sobre isso. E principalmente a alimentação. Então, a alimentação ela leva nutrientes e vitaminas para o organismo, gente. E o organismo distribui isso por todo o corpo, principalmente pela questão do cabelo. Então, se alimentar bem e saudável, a gente pode dar algumas orientações referentes a algumas vitaminas que tem nos alimentos aqui, faz muita diferença para a saúde do cabelo, né? Exatamente. Inclusive, como a doutora Maria Cecília falou,
alguns remédios podem fazer com que caia o cabelo, principalmente medicações antidepressivas. Então, a gente precisa também ter essa interface com a psiquiatria em relação à queda de cabelo. E agora, com essa onda do coronavírus, que é muito importante a gente ressaltar é que pelo estresse, o cabelo também cai. Então, dormir mal também vai fazer com que caia o cabelo, até pelas alterações hormonais do cortisol, né, Cissa? Isso, exatamente. Então, na verdade, eu acho que tem duas coisas importantes para a gente falar aqui em relação a essa época do coronavírus. Uma é que eu até queria que você confirmasse para as pessoas que o estresse emocional, ele pode levar à queda de cabelo. Lógico que a gente sempre deve investigar, né? Eu acho que a mensagem mais importante aqui, referente à queda capilar, queda de cabelo, é procurar um especialista para entender a causa. Diferentes causas têm diferentes tratamentos, né? E o estresse emocional, lógico, ele é avaliado, mas não é só o estresse emocional. Aí entra também a questão do estresse orgânico. Então, por exemplo, uma cirurgia pode levar à queda de cabelo por ser um estresse para o organismo. E aí, na questão do coronavírus, eu sei que não existem estudos sobre isso, né? É uma coisa nova, tá todo mundo estudando e tentando avaliar várias associações ao coronavírus, mas a gente sabe que é uma infecção e toda infecção gera um prejuízo para o organismo. Então, de repente, uma infecção para o organismo pode levar a queda de cabelo. Então, eu acho que o coronavírus traz tanto a questão do estresse emocional, que tá todo mundo em casa, fechado, na quarentena, isolado, quanto uma infecção que pode trazer um prejuízo para o organismo. E aí, Mariana, eu queria tirar uma dúvida com você. Quando a gente passa, por exemplo, por uma doença ou um estresse, alguma questão, o cabelo começa a cair na hora, ou existe uma questão de ter aí um tempo, um delay de 3 a 6 meses para que isso comece a acontecer? Então, o cabelo, ele não cai na hora. Aí que tá. Eu vi alguém ali escrevendo, meu cabelo vai começar a cair. Não, ele não vai começar a cair agora. Essa é a grande questão. O cabelo começa a cair depois de 3 meses. Que lembra que eu falei ali no início que tem as fases do ciclo capilar? A fase de crescimento, que é a anágena, a de repouso, que é a catágena, e a telógena, que é a de queda. Então, ele só vai começar a cair depois de 3 meses dos sintomas. Inclusive, a gente acabou não falando aqui, mas entra naquele esquema da amamentação, que é pós-cirurgia, para quem fez a cesárea, e também pela regularização hormonal que a gente vai ter depois dos 3 meses, que aí é quando inicia a queda capilar. Eu vi ali que também me perguntaram sobre a quantidade de fios que é normal cair ou não. É normal cair em torno de 100 fios por dia. Isso pode variar de 60 fios a 200 fios. Mais do que isso já é alguma alteração. Mas como é que eu vou saber se está caindo ou não? A gente começa a identificar na escova de cabelo, no ralo do banheiro, na casa, que está limpando o ralo do banheiro, começa a notar e identificar uma queda maior do que o normal. E aí, quando você estiver identificando uma queda estranha, é hora de procurar ajuda, é hora de procurar um auxílio médico. Com certeza. E aqui vamos ver. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a gente falou sobre algumas medicações que caem. Tem inclusive o excesso de vitamina A, que ele está em alguns compostos de algumas medicações que a gente faz tratamento de queda de cabelo. E por isso é muito importante a gente ressaltar que não pode tomar vitamina sem um acompanhamento médico, porque você pode aumentar o excesso. Por exemplo, eu vou começar a tomar vitamina A porque meu cabelo está caindo. E aí você já tem uma vitamina A no organismo, eu já tomo por algum outro medicamento, aí sim que você vai fazer cair mais ainda. Então é muito importante ficar atento com isso, com excessos de vitaminas que também podem prejudicar e aumentar ainda mais a queda capilar. E vamos falar um pouquinho também sobre queda capilar e alimentação, que é um tema que eu estou vendo que muita gente está perguntando, né, Cissa? Exatamente. Sobre alimentos que são necessários para o cabelo, para estimular crescimento. Fala um pouquinho para nós. Bom, então assim, ó, começando por aqui, eu tenho muitos pacientes aqui, gente, eu acompanho muitos pacientes pré e pós cirurgia bariátrica, e aí entra um pouquinho a questão da alimentação. Aí eu vou pontuar algumas coisas aqui, até porque me mandaram muitas perguntas de quem fez cirurgia bariátrica. Então vamos lá.
A questão da alimentação, a Roseli, minha paciente, está mandando um oizinho. É o seguinte, como eu pontuei no começo, a alimentação ela é muito importante e a gente tende sempre a pensar na questão de alimentos mais naturais. Frutas, vegetais, tudo isso está muito associado a vitaminas e nutrientes. A gente sabe também que a parte do ferro está muito associada ao cabelo. Isso, inclusive, quando a gente faz a investigação de queda capilar, além da doutora Mariana fazer o exame, né, físico, olhar o couro cabeludo, a gente sempre precisa avaliar também exames laboratoriais, os hormônios, que eu já vou colocar, e, enfim, a parte dos nutrientes, vitaminas e sais minerais. O ferro, ele é muito importante, né? E a gente avalia pela questão da ferretina, né? Que é a questão do armazenamento do ferro no organismo. A gente sabe que o ferro ele tem bastante também nos alimentos de origem animal. Aqui abre um parênteses que eu e a Mariana temos bastante pacientes vegetarianos e veganos. E isso é uma questão que eu coloco sempre o seguinte. Existe a possibilidade de alimentos que são de origem vegetal ter fontes de vitaminas e ferro. Por isso que é sempre muito importante fazer o acompanhamento com o nutricionista para evitar a queda de cabelo. Segunda coisa, referente à cirurgia bariátrica, o que a gente sabe, e aí o pessoal vai bem entender essa questão com a alimentação. A indicação da cirurgia, né, e o intuito é a perda de peso. Por que acompanhar isso? Quando a gente perde peso, o intuito é que a saúde das vitaminas, dos minerais, né, a saúde alimentar, ela continue sendo boa, ou seja, que o organismo receba os nutrientes adequados e não tenha deficiência. Então, a gente tem que avaliar tudo que está sendo feito, tanto pela alimentação, quanto pela suplementação, se necessário. Então, por exemplo, a gente sabe que muitas frutas, elas têm, que nem abacate, mamão, tem vitamina A, né? Normalmente, goiaba, laranja, frutas cítricas, tem vitamina C. Vitamina E também faz diferença para o cabelo. Alface, espinafre, couve, enfim, zinco, tem no frango, tem na carne. Outra coisa muito importante, selênio. Selênio tem nas castanhas, selênio tem nos peixes, mas observação, a gente deve evitar exageros. Então, por exemplo, naquela época que todo mundo começou a comer castanha, isso já faz alguns anos atrás, que virou febre comer castanha do Pará, como se ela nunca tivesse existido anteriormente. E as pessoas faziam ingestão aí de 15 a 20 castanhas do Pará por dia. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Exageros ou excessos de vitaminas, por exemplo, o selênio na castanha do Pará, também pode causar queda, não é verdade, Mariana? Isso, exatamente. Tudo que foi exagero causa queda, também pode provocar uma alteração. Por isso a gente tem que ter o equilíbrio na alimentação, o equilíbrio no estresse, porque, claro, todo mundo vai ficar estressado, não tem como não ficar. Mas o importante é a gente tentar fazer com que ele seja mais relevante, fazer meditação, procurar dormir melhor, procurar até medicações fitoterápicas mais naturais, ou algum meio saudável de manter o equilíbrio no estresse, manter o equilíbrio na alimentação, nas medicações e sempre seguir orientação. Não fazer uso de produtos sem conhecimento técnico, sem o acompanhamento médico. Eu tô vendo aqui que tem muita gente fazendo pergunta. A gente vai falando, mas eu vou dar um tempinho depois no final pra gente tirar algumas dúvidas também, tá? Isso que eu ia falar. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem e muita gente fez pergunta. E aí eu vou falar para você algumas coisas referentes à parte da dermatologia para você responder, porque às vezes as pessoas já estão vendo, já vão escutando a resposta da pergunta delas. Então, por exemplo, né? Aqui exatamente uma pergunta que muitas pessoas mandaram, né? Se tá suplemento para crescer o cabelo ou para diminuir a queda, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como que as pessoas devem avaliar essa questão de ir até a farmácia e comprar qualquer tipo de vitamina, o que é importante. Então, o problema de comprar qualquer tipo de vitamina é que você não sabe qual é o seu tipo de queda capilar. E tem alguns tipos de queda de cabelo que não vão ter vantagem em tomar vitaminas. E aí chega a pessoa no consultório, depois de um tempo prolongado, falando: eu fiz uso de tais vitaminas por conta e não melhorou meu cabelo. Por quê? Porque talvez a sua necessidade não fosse aquela naquele momento ou posteriormente a isso. Então, a gente precisa investigar para saber quais são os nutrientes necessários que cada vitamina vai ter para
se encaixar na sua prescrição, na sua necessidade real. E a gente também tem que tomar muito cuidado com os suplementos em exageros, porque, como eu disse anteriormente, vitamina A, por exemplo, em excesso, faz com que caia mais cabelos. Então, a gente precisa estar atento a isso. Uma outra coisa que é importante, o ferro, que é também um composto que a gente consegue ser adquirido tanto pela alimentação como através de remédios, com níveis baixos, ele sim tem a queda de cabelo, mas níveis elevados dele também pode prejudicar e pode fazer cair cabelo. E é isso que é o X da questão. A gente precisa ter esse equilíbrio para com que não faça queda. Uma outra coisa que eu tenho visto muito no consultório é pessoas fazendo uso de testosterona, tanto em uso injetável e principalmente em gel e creme. E tem que lembrar que o uso da testosterona pode provocar uma inflamação nas células do folículo piloso, nas células do cabelo, e provocar um aceleramento nessa queda e uma queda até mais prolongada, ou seja, por um tempo muito longo, né, Cissa? Isso. E aí entra a parte endocrinológica também para isso. Na verdade é assim, ó, referente a essa questão que todo mundo pergunta, né? Tá caindo muito meu cabelo, o que eu tenho que fazer? Como eu falei, a principal questão aqui é avaliar a real queda, o porquê, a real causa da queda de cabelo. Então, tem que fazer a avaliação com um especialista. Aí vão ser pedidos todos os exames e a gente vai avaliar. Dentre essas